Não, você não está só imaginando, você não está ficando doido, você está incorporando. E sim, você incorpora, todas as pessoas incorporam. Não é necessário estar dentro de um terreiro, de um centro espírita, estar dentro de uma religião, pertencer a uma religião para você incorporar. Então, se esse assunto te interessa, se você não está sabendo lidar com as energias, perceber quando está incorporado ou quando é você mesmo, às vezes você acha até que mistifica, que está inventando, que é você que está conduzindo o seu corpo, as suas ideias, a sua intuição. E não, você está sendo conduzido provavelmente pelo seu mentor ou por mentores que fazem parte da sua linha de evolução. Então vem comigo, vocês estão no De Papo com Além. O meu nome é Fernanda. Esse canal ele vai trazer para você uma lucidez daquilo que muitas vezes não é explicado dentro do terreiro ou dentro do espaço que você pertence. Ou se você também não pertence a nenhuma religião, assim como eu, você vai entender um pouco mais de como é esse mecanismo de incorporação. Quando saber que sou eu ou se é a entidade que está com você. Então vamos comigo? Então esse tema é um tema que gera muita dúvida para as pessoas, principalmente para os iniciantes que estão aí iniciando a sua carreira espiritual, vamos dizer assim, uma brincadeira, é claro, e que muitas vezes, quando começa a incorporar, por exemplo, num centro, que é o mais comum, a pessoa diz assim para você, o pai de santo, o dirigente, o chefe ali que está conduzindo, né, aquele desenvolvimento, diz assim para você: firma a cabeça, menino, firma a cabeça, menina, firma a cabeça no seu guia. Só que muitas vezes, eu falo por experiência própria, eu também já fui da Umbanda, também trabalhei dentro da Umbanda por um bom tempo, acredito que mais de 10 anos, até que eu segui por um caminho solo. E aí em outro momento eu venho gravar um vídeo para vocês explicando por que eu tomei essa decisão. Mas enfim, agora eu quero compartilhar com vocês a minha experiência e como eu sinto, mesmo estando hoje fora de um centro, eu incorporo as minhas entidades, eu incorporo os meus guias. E eu entendo que eu também passei por isso, que a maior dúvida de um médium é: quando sou eu e quando eu guia? E mais uma coisa que não falam normalmente nos centros, né, espíritas. Hoje até eu vejo pessoas, muitas pessoas ainda falando sobre esse assunto e fico até feliz que desmistificaram tudo isso, porque antes não falavam sobre. Parecia que era algo secreto. E aí agora eu vou revelar para você que normalmente quando você está incorporado, você pensa que você vai dormir, vai para um lugar escuro ou simplesmente vai ficar inconsciente. Você não vai lembrar da sua experiência mediúnica. Só que o que acontece é diferente disso que você pensa. Quando você está incorporado, a intenção do seu mentor e dos seus guias espirituais é sim trazer a evolução para a sua vida. E como que você evolui? Como que você aprende? Como que você ganha conhecimento? Estando lúcido, estando presente, presenciando toda essa experiência. E é aí que toda a mágica acontece. E é aí também que nasce a grande confusão de todos os iniciantes de desenvolvimento mediúnico, seja numa casa espírita, seja num centro ou seja na sua carreira solo. Porque você fica se questionando se realmente você está incorporado, se é assim que funciona esse mecanismo, ou se você ainda não está preparado o suficiente, se você está ali de repente que nem um peixe fora d'água, que não está entendendo nada do que está acontecendo, não sabe se você está inventando ou se você está sendo conduzido pelos guias espirituais a tomarem certas atitudes. E aí o que muitos centros não falam, ou pessoas que desenvolvem a outra, é que sim, você fica consciente. Porque a consciência
É o único modo de você ganhar evolução e de você ganhar crescimento dentro daquilo que você está praticando. É como você na escola, né? Quando de repente você tem ali uma nova matéria que a professora apresenta para você uma nova matéria, algo novo, você de imediato talvez não vai entender. Você só vai entender se você repetir, fazer novamente aquele exercício, fazer algumas atividades e ali aquilo começa a entrar na sua mente. Você começa a ter a facilidade de praticar. E a mesma coisa é com a sua mediunidade. A partir do momento que você começa a praticar, e que você tem sim conhecimento do que você está fazendo, que você está sim ouvindo o que o seu guia está falando, o que ele está apresentando para as pessoas, ou ainda vai ter uma outra desmistificação até o final desse vídeo, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mais uma coisa que acontece. Então, quando você começa a receber esses estímulos, energias, sensações, arrepios, às vezes a sua pele fica quente, o seu rosto fica vermelho, ou ao contrário, você começa a ficar gelado, a sua mão vira uma pedra de gelo, o seu corpo começa a ficar trêmulo, ou talvez você não tenha nenhum desses efeitos no seu corpo. Porque cada médium tem a sua sensibilidade, cada médium tem o seu nível de evolução, o seu nível de aprendizagem, o seu nível de entrega. Também acontece, às vezes você está num dia onde as suas emoções não foram bacanas no seu dia. Às vezes você está num dia que você está preocupado com alguma coisa, ou até mesmo, como tudo isso é novo para você, você está tentando manter o controle do seu corpo. Você não está deixando fluir e vivendo o processo da incorporação. Então, quando isso acontece, que você controla o seu corpo, é mais difícil, às vezes, até você sentir essas sensações. É por isso que você se cobra tanto e até se compara com outros que ali estão desenvolvendo, e você fala, nossa, por que fulano consegue fazer isso e eu não consigo? Por que ele incorpora de uma maneira tão expansiva e onde todos podem ali perceber, né, os gestos, a sua feição que muda, alguns estímulos que acontecem no seu corpo, alguns gestos que você vê que não é do médium, e sim do seu guia espiritual. Então, por que muitos sentem com muita expansão, com uma energia, com uma vitalidade, com uma força, e outros são mais tímidos, mais fechados, quase não falam, quase não têm gestos, dificilmente vai mostrar alguma feição diferente no seu corpo. Então, às vezes, não é questão do seu guia, é a sua questão pessoal. Às vezes também até a forma de que você vê o mundo, as suas crenças limitantes, ou até mesmo o que você está entendendo dentro desse processo, está impedindo que você se solte, que você deixe fluir, que você brinque com toda essa situação, que você experiencie, que você sinta de verdade como funciona essa incorporação. Você fica ali tenso, será que eu estou fazendo certo? E sem contar que também tem a questão de estar sendo visto. Quando você está sendo desenvolvido por outras pessoas e que ali tem outras pessoas te observando, você se cobra muito, dizendo, nossa, eu tenho que fazer isso, porque eu vi fazendo dessa maneira, então tem que ser desse jeito. Sabe aquela pessoa que está aprendendo boas maneiras? De como colocar o seu prato, qual é o garfo que é utilizado para certa situação, qual a colher que eu uso para sobremesa, qual a colher que eu utilizo para tomar uma sopa. Ah, eu utilizo o prato fundo ou prato raso. A mediunidade, ela é comparada da mesma maneira, porque muitas vezes a gente se compara com as pessoas e a gente quer imitar.
você fala assim, bom, vou fazer igual aquele porque aquele está fazendo desse jeito. E aí que talvez você se perca no seu processo e que cause uma grande confusão na sua mente, se realmente é você que está fazendo isso, se é você que está conduzindo todo o processo ali da sua incorporação, utilizando de alguns gestos, utilizando de algumas feições, ou se realmente é o seu guia espiritual. E isso realmente causa uma grande confusão. Então hoje eu vou desmistificar isso para vocês, que tá tudo certo, faz parte do processo. Sabe quando você vai sentir de verdade os seus guias espirituais, os seus mentores? Quando você se entregar, quando você parar de se cobrar. E principalmente quando você entender que sim, você ficará consciente durante toda essa incorporação. Você não sai do seu corpo e vai para um outro lugar e depois acorda como se nada tivesse acontecido ou de forma que você não recorde de nada. É claro que tem momentos ali da sua incorporação que, devido à sua entrega, devido à intensidade, ou até mesmo que é algo que não vai ali fazer tanta diferença, o seu mentor, de alguma forma, ele não fixa isso na sua mente. Então pode ser que você incorporou e que teve ali alguns momentos que parece que você viajou, porque como você está num processo onde você precisa entrar em transe, que eu até sempre comparo muito com uma hipnose. Eu sou hipnoterapeuta, trabalho com isso e eu vejo a incorporação também como uma hipnose. A hipnose também é você entrar ali num processo de observação, de concentração, de foco, de entrega, de relaxamento. Então, quando você entra nesse processo de transe, onde você realmente se entregou, onde você está se deixando levar por tudo aquilo que está acontecendo, você está se deixando entender o processo do que traz ali para você a sensação de estar com a pele mais rosadinha, de estar com a pele quente, ou estar com as suas mãos geladas, ou seu corpo está todo trêmulo. Você está vivendo esse processo e deixando fluir. Então, automaticamente, tem momentos ali que somem da nossa mente. O que aconteceu, de que forma que aconteceu, ou coisas que são faladas. Porque você em algum momento viajou um pouco mais, você se aprofundou mais ali em um espaço do seu subconsciente, aonde de alguma maneira você deu uma apagada, mas uma apagada acordado. Sabe quando você, por exemplo, está dirigindo ou você está se conduzindo para algum lugar e de repente você fala, opa, para onde estou indo? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou mesmo? Nossa, como acontece isso comigo? Estar dirigindo ali, de repente eu tenho que perguntar para quem está comigo, para onde que a gente está indo mesmo? Porque dá um branco, é como se tivesse dado um apagão. Então isso acontece dentro da incorporação, mas inconsciente você não vai ficar. Então, não se culpe mais quando você estiver visualizando tudo que está acontecendo, quando você estiver ouvindo tudo que está acontecendo, quando você estiver sentindo tudo que está acontecendo. Você não está mistificando. A mistificação, diferente do processo natural da incorporação, é quando o médium ele age de forma antiética, no qual ele tem a consciência que é ele que está conduzindo ali o processo, que ele não está incorporado e que ele quer ali de alguma maneira interferir no que está sendo falado para, por exemplo, uma pessoa que está recebendo uma consulta, uma pessoa que está recebendo um aconselhamento, ou então você está até incorporado, mas você se deixa levar colocando a sua opinião sobre aquilo. E aí você está sendo antiético, e isso, entre aspas, é chamado de mistificação. Quando você está consciente de que você está aproveitando daquele momento,
daquela entrega, daquela vulnerabilidade da pessoa ou daquela precisão que ela está ali conversando, e você aproveita desse momento e acaba ali criando uma situação que você deseja criar, para que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Mas normalmente, nas nossas incorporações, realmente acontece essa questão de duvidar quando é o guia e quando é você. Então, o que diferencia o guia de você é que quando o guia ele está falando, claramente você tem noção de que aquilo que está sendo falado você não falaria. Ou daquilo que está sendo falado não é você que está conduzindo, e sim é o guia que está incorporado. E que aquilo que ele está fazendo, de repente ele está com vontade de dançar e você deixa fluir e dança, ou então ele levanta o braço, faz um gesto diferente e aquilo não é você que faz, é ele que faz, mas você se deixa conduzir. Então é muito... Quando você começa a observar e você começa, na verdade, se soltar, né? Se ele fala para você, olha, dá um passo para frente, dança, ou muitas vezes você não ouve, mas você sente aquela vontade, é um sentimento diferente. É uma vontade de dançar, é uma vontade de falar. Ah, ele está ali realizando um passe e você pensa, nossa, como que eu faço isso? E ele faz isso. Agora, o que eu falei que ia deixar para o final do vídeo também, que as pessoas muito se surpreendem, é que a incorporação, ela não acontece somente dentro de centros, ela não acontece somente para as pessoas que estão dentro de religiões. Como eu já expliquei em outros vídeos, inclusive acredito que um vídeo que eu gravei ontem, acho que foi essa semana, gente. Procuram aí, eu vou ver se eu vou colocar ele também linkado nesse daqui, que fala sobre ser médium, né? Que todos são médios, que as pessoas às vezes até se surpreendem quando eu falo, você é médium. Todas as pessoas são médios. Porque se nós somos espíritos e nós conversamos com outros espíritos que são nossos familiares, nossos amigos, e conversamos com outro paralelo que existe além aqui da Terra, todos nós somos médios, naturalmente nascemos médios. Então não tem essa conversa de que talvez você já tenha ouvido também. Ah, você não é médium. Às vezes a pessoa tem até vontade de desenvolver a sua mediunidade, de entender mais como você se apoderar desse seu potencial natural, e vai lá uma pessoa querendo tirar o seu poder, fala, não, você não é médium, e não existe isso. Para também fazer a incorporação e trabalhar a sua mediunidade, não é necessário estar dentro de um centro. Então você não precisa estar dentro de um centro para você incorporar, por exemplo, que é uma das faculdades mediúnicas que existe. Porque existem várias outras maneiras de se comunicar mediunicamente. O que é ser médium? É você ser ali conduzido por um espírito. Você ser conduzido de alguma maneira, inspirado, recebendo intuição, protegido, realizando atividades, desenvolvendo capacidades, aprendendo. Então, quando você tem esse contato mediúnico, isso é ser médium. Então, todos nós somos. Então, por isso eu sempre falo que mediunidade, ela não é praticada só dentro de um centro, só dentro de uma religião. A mediunidade, ela é praticada a partir do momento que você entende o seu potencial, você entende que você é médium, você entende que sim, você pode ter intuição e que isso é natural, que você está sendo ali emanada, conduzida por outro espírito, e que você sim está sob a influência dele por algum motivo, seja ela positiva ou negativa, porque também não tem só o positivo. Então, o que eu ia trazer aqui para o final é que a incorporação, diferente do que também muitos acreditam, você não fica inconsciente, porque justamente se você ficasse inconsciente, se você dormisse, se você fosse para um outro lugar,
você não aproveitaria e não teria nenhum processo de evolução com isso. E a mediunidade é para você evoluir, é para você aprender, é para você se apoderar dela mesmo para potencializar o que existe de melhor dentro de você. É para os guias, o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu mentor pessoal falar com você e você entender. E falar, quando eu digo falar, não é só falar, não é você enxergar, é você sentir a energia dele, é você sentir que ele está ali te conduzindo, é você sentir que quando de repente você está andando numa rua e que aquela rua para você está demonstrando uma vulnerabilidade de perigo, você está ali acompanhado com o seu guia porque você sente ele. Você ouve ele falando na sua mente como se fosse um pensamento. Eu estou aqui, vai por aqui, vira à direita, vire à esquerda, não siga, vai para trás, volta. Então isso é mediunidade. Então todos nós somos médios. Incorporados nós estamos em vários momentos do dia. Esse é o ponto-chave que eu também traria. Você está incorporado em vários momentos do seu dia. Os médicos que realizam cirurgias, normalmente ele pode não ter o conhecimento, mas muitas vezes ele está sendo conduzido por uma equipe espiritual que ali está participando também dessa cirurgia. Eles estão conduzindo essa pessoa. Um cabeleireiro que ele busca ali uma criatividade, busca o seu lado criativo, ele quer ser cada vez mais inspirado, ele pode sim ser conduzido por um espírito que vai ajudá-lo nas suas inspirações, que vai ajudá-lo na sua criatividade, que vai ativar dentro dele esse potencial que ele já tem, mas que ele por algum motivo esqueceu, ou porque ele acredita não ter. Então, em todos os momentos nós estamos incorporados. Incorporar, então, não é o guia ir lá e entrar dentro do seu corpo e você sair pelo... O guia entra por trás e você sai pela frente, pela porta da frente. Não, não é isso. Você continua ali. O seu espírito, o seu corpo, os seus 4 corpos continuam ali no momento da incorporação. O que acontece quando o guia espiritual chega para incorporar, que na verdade a palavra correta não seria incorporação, e sim acoplamento, porque ele não entra dentro do seu corpo, ele só encosta no seu corpo, e é no seu corpo que possui os chakras. Nós possuímos 7 chakras principais. Eu falo também sobre isso em um vídeo, por isso que eu falo que para você entender a sua mediunidade, para você ser uma pessoa que diz assim, nossa, que médium show, nossa, como eu consigo ter intuições claras, como eu consigo chegar no ambiente e sentir a energia daquele ambiente, se é favorável ou não para mim. Como eu consigo entender que eu alugo ou não alugo um lugar, por exemplo, para colocar um comércio meu, ou uma casa para eu morar, se aquela casa ali, ela tem uma energia pesada que de repente vai desfavorecer a minha condução até aquela casa. Eu consigo entender se aquele ambiente que eu vou frequentar hoje com os meus amigos, se é muito pesado, se como que eu me protejo, eu entendo como me proteger, como me cuidar, tudo isso faz parte da mediunidade. E para isso é preciso estudar. E você está no lugar certo, porque aqui eu sempre estou trazendo tudo que eu aprendi dentro da espiritualidade, tudo que eu coloco em prática na minha vida todos os dias dentro da espiritualidade. Então, as pessoas às vezes têm essa visão, né, limitada de que estar incorporado é estar dentro de um centro. Quantas vezes eu ouvi aí na minha caminhada de 30 anos dentro da espiritualidade, eu estou dentro da espiritualidade acho que desde os meus 17 anos,
eu vou fazer 47. Antes disso, eu já convivia dentro da espiritualidade, já desse mundo mediúnico, porque eu cresci com o meu pai que trabalhava dentro de um centro, então eu via como acontecia, eu era curiosa, eu perguntava, eu sempre queria saber como que acontecia aquele processo, para onde ele ia, quando ele incorporava, e ali ele ia me explicando. E depois eu fui estudando e adquirindo mais autoridade sobre o assunto. E quanto mais você estuda e quanto mais você pratica, você fica bom. Você entende, você tem mais facilidade de se conectar com os seus guias, até mesmo no meio ao barulho, em meio à confusão, você consegue ouvi-los, você consegue senti-los, você consegue escutá-lo ali de forma fluente, de forma clara, tudo que você gostaria de escutar. Então, nessa semana eu ensinei para vocês como você escutar os seus guias espirituais. Mas o mais importante de que escutar é você sentir, porque essa comunicação com seus guias, como eu falei, não é somente falando, não é somente escutando, é sentir, é viver o processo, é aprender, é se deixar ser inspirado por eles, é deixar a sua criatividade, que quando você está ali precisando de uma luz, de uma criatividade, de uma ideia, de um insight, de como conduzir aquela situação na sua vida, no seu trabalho, você falar, olha, me ajudem a conduzir essa situação da melhor maneira, que eu seja espetacular, que eu entregue isso de forma esplêndida. Então, rapidamente, você vai sentir essa inspiração, ou você vai ser conduzida a realizar aquilo que você tem que realizar ou precisa realizar. Gente, é mágico, então estude. Existem 1000 canais hoje aí de graça, meu trabalho é gratuito, eu tenho esse canal como um propósito de vida. Foram os meus mentores que, inclusive, eu estou aqui rodeada deles, porque eles estão sempre aqui participando comigo, me dizendo o que falar, o que vocês precisam aprender, o que eu colaboro com o meu conhecimento, passando para as outras pessoas que estão começando, passando para as pessoas que ainda não sabem tanto do assunto, não que eu seja a top das galáxias, tá? Mas eu conheço bastante, são 30 anos estudando, praticando, exercendo, vivendo experiências maravilhosas, mediúnicas, vivendo experiências e milagres que eu falo que se eu começar a gravar vídeos de histórias que eu já vivi dentro da espiritualidade, de todas as experiências que eu já vivi e vivo todos os dias, eu teria aí assunto para anos e anos para gravar, e ainda pretendo fazer isso. Mas eu tô indo lá primeiro no que as pessoas precisam entender, que elas precisam desenvolver dentro dela, independente de religião. Hoje eu não estou mais dentro de religião nenhuma, porque eu já expliquei em outro vídeo meu, em um momento da minha vida eu queria mais respostas, eu queria ser conduzida na vida entendendo qual era o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, quem sou eu. E aí isso foi me limitando dentro da Umbanda, porque eu não tinha resposta para o que eu queria receber. Aprendi muito, meus guias espirituais, muitos ainda da época que eu comecei lá com 17 anos, eles estão comigo até hoje, outros já não estão mais, porque conforme a gente vai evoluindo, ganhando conhecimento, você vai também recebendo outros guias mais evolutivos e mais evolutivos e mais evolutivos, porque eles também estão aí aprendendo. Então, viva o processo, viva o seu processo, tenha certeza que você não está inventando, você não está ficando louco, você não está imaginando, você realmente está incorporado. Quando às vezes você começa a escrever aquele poema e que do nada você fala, meu Deus, da onde saiu isso? Com certeza você estava sendo conduzido ali por um guia
que tem essa facilidade. Tem as colônias espirituais dos artistas, tem as colônias espirituais dos médicos, da parte de saúde, dos cientistas, dos tecnológicos, das pessoas da tecnologia. Então, gente, o mundo espiritual, ele é maior do que você imagina. Não é só isso. Não é só o que você de repente vive dentro de um centro. É muito mais que isso. E quando você se deixa viver esse processo, independente de dentro de centro, fora de centro, ali na sua carreira solo, como eu sigo, e aprendo e vivi muito mais experiências fora, porque eu aprendi muito mais coisa do que eu poderia fazer. Hoje eu faço pictografia, eu faço psicografia. Quem quiser acompanhar meu trabalho, vai lá também no TikTok, que eu sempre estou ali levando mensagens de guias espirituais que me inspiram a escrevê-las para alguém que ali acessar e precisar ouvir aquela mensagem. Já mostrei pictografias minhas. Então, assim, existe uma imensa escala de formas de se conectar mediunicamente. Não é só incorporando, mas hoje eu queria em especial trazer para vocês, acalentar o seu coração, e espero que eu tenha conseguido com esse vídeo, te explicar que você não está errado, que está tudo certo você enxergar, você ver, você ouvir, mas que muitas vezes por vaidade daquela pessoa que está conduzindo a sua incorporação, ou até mesmo, eu até te digo, algo maior, que talvez essa pessoa, ela também foi ensinada que isso era um mistério, que isso era um segredo, e que nunca foi falado para ela que ela ouve, que ela vê, que ela sente e que ela participa de todo aquele processo da mediunidade, da incorporação, e que está tudo certo. E aí ela manteve aquele segredo dentro dela e hoje ela ensina outras pessoas a incorporarem, ajudam no desenvolvimento, mas não revela isso. E isso causa uma grande confusão dentro das pessoas que estão desenvolvendo. Eu falo porque eu passei por essa confusão. Às vezes eu queria ficar olhando para as pessoas e falar, nossa, eu vou fazer desse jeito. Só que de verdade eu não conseguia fazer. Porque os meus guias sempre, eles foram muito ali, como eu sempre vivi, né? Eu falei para vocês desde pequena, desde que eu nasci, eu estou dentro da espiritualidade. Então, na verdade, eu sempre falo que são 30 anos, mas na verdade são 47. Mas de estudo ali, de, sabe, livros, ocultismo, espiritualidade, física quântica, procurar os maiores mestres, as pessoas que dominam, que entendem sobre a mente, que entendem sobre o processo humano, sobre a nossa evolução. Tudo isso eu estudei para estar aqui e resolvi criar esse canal. Não foi à toa, que foi os meus guias que falaram, você vai ensinar as pessoas, você vai agora trazer de forma mais fácil aquilo que você levou 30 anos para aprender de forma mais profunda. Então, viva o processo, você está super certo, você está certo em tudo que você está fazendo. E se tocou no seu coração, se você gostou das minhas explicações, se inscreva no canal, porque todos os dias eu trago novidade sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre tudo aquilo que me fez crescer, ganhar autoridade, ganhar empoderamento, utilizar todos esses superpoderes que nós temos naturalmente dentro de nós e que por muitas vezes não são ensinados. A gente só aprende quando a gente vai atrás, e vocês estão no lugar certo. Então, não deixa de curtir esse vídeo para que outras pessoas também recebam esse vídeo, porque o YouTube ele entende, né, que o seu vídeo foi útil para a pessoa quando ela curte, quando ela compartilha, e aí eu acredito que eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas que estão em busca ali de resolver essa questão que te deixa tão parecendo uma sementinha encolhida, com medo de que será que isso está certo, será que isso está errado, e que não precisa imitar ninguém. Siga o processo,
porque os seus guias farão tudo por você. Você sentirá, você sente vontade de dançar, dança, se sente vontade de falar, fala, se sente vontade de sorrir, sorri, se sente vontade de dar gargalhada, dá gargalhada. É os seus guias que estão te inspirando. E todos os dias, mantenha esse elo com seus amigos, que cada dia mais vocês vão sentir mais e mais e mais, cuidando do seu energético, dos seus corpos. Você sente cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.